Oi, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o deputado estadual Emanuel Pinheiro. Vamos conversar sobre o quadro político eleitoral de Mato Grosso para o ano que vem e também sobre a polêmica PEC 6/12, que prevê eleições diretas para presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Fique com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar. Bem, para esta entrevista aqui no estúdio, o jornalista Ramon Monteagudo, meu colega de bancada, e também o jornalista convidado Enoque Cavalcante. Deputado, boa noite, obrigado pela presença. Gostaria que o senhor fizesse um balanço do ano legislativo lá na Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Foi um ano de muita produção, de muita polêmica, de muitos projetos que tiveram de muitas atividades e projetos que acabaram ganhando grande repercussão e grande destaque na mídia local. Então eu tenho a plena convicção de que, principalmente com o trabalho da CPI do MT Saúde, com a votação da CPI das PCHs, que já estava há 2 anos e meio trancada na Assembleia Legislativa, começamos aí a dar uma dinâmica maior à atividade legislativa, além dos inúmeros trabalhos das comissões permanentes e das próprias ações em plenário. Agora, deputado, talvez a atribuição mais importante aí do Parlamento seja o de fiscalizar o Executivo. E é comum nós ouvirmos, né, a imprensa acaba fazendo essa crítica também, de que o o Parlamento acaba sendo um mero chancelador de mensagens e de vontades do Executivo. O senhor não acha que a Assembleia deveria ser um pouco mais efetiva em relação a essa importante função, até esse ano, por exemplo, até em relação aos valores exorbitantes aí de investimentos em obras da Copa? O senhor não acha que a Assembleia teria que se fazer mais presente? Eu acho que o Poder Legislativo no Brasil, isso eu tenho dito, inclusive em vários pronunciamentos meus, Ramon, na Assembleia, que ele sofre aí de um complexo de inferioridade. Entendeu? Ele é pautado pelo Poder Executivo e muitas vezes confundem governabilidade com subserviência. Eu tenho pautado a minha posição com uma independência crítica. Sou da base do governo, ajudei a construir esse governo e tenho pautado a minha postura na Assembleia com essa independência. E às vezes que eu me pautei publicamente com essa independência, eu fui atacado. Eu fui atacado por setores da imprensa, eu fui atacado por setores do governo, como se eu estivesse querendo atrapalhar o processo e o desenvolvimento do Estado. Então eu acho que existe aí, principalmente do presidente Fernando Henrique Cardoso para cá, quando editou na época as emendas parlamentares, eu acho que houve aí uma certa comodidade no papel de fiscalizador do poder legislativo e ele acaba sendo pautado, ele acaba sendo movimentado, grande parte na sua função legiferante, pelo poder executivo, que legisla constantemente. O senhor faz um balanço de 2013 e se esquece do 20 de junho. 20 de junho foi a grande manifestação popular, 50 mil pessoas nas ruas de Cuiabá. E essas 50 mil pessoas tinham um grito, né? Um grito moralizante em relação à Assembleia. Falavam das questões, dos processos inconclusos do Riva, que nunca ecoam dentro da Assembleia. O senhor tem que consideração em relação a este momento? 50 mil pessoas da rua e esse resto de ano. Esse eco popular foi ouvido lá dentro do Parlamento ou nunca será ouvido? Não, foi ouvido e será ouvido e tem que ser ouvido. Eu não me referi a este grande movimento popular porque a pergunta foi em relação ao trabalho legislativo, à atividade legislativa. Senão eu teria falado com certeza, até porque foi um marco na história do Brasil. O senhor participou lá? Oi? Da caminhada? Não participei porque eu entendi que era uma caminhada popular mesmo, que a população que queria se manifestar e eu não tinha por que entrar lá, até para não ser mal interpretado. Então eu entendo que a população deve se fazer manifestar, o princípio do processo democrático está estabelecido na Constituição, que o poder emana do povo. Certo? Então ele deve, o princípio do processo democrático, da própria democracia, é do povo para o povo e pelo povo, e a população deve sim se manifestar que ela é o titular do poder. E quando há os abusos, quando não há a atenção ou o devido respeito, ou quando há o excesso de poder
em vigor, a população se achando afetada, ela tem sim o dever, o direito e a autoridade, porque ela é a titular do poder, de ir às ruas e exigir mudanças em tudo, não só do processo político, como foi a marcha, né, vamos chamar assim, de 20 de junho, que não foi só a classe política, como é normal, foi o foco. Mas houve várias bandeiras e várias manifestações que devem ser consideradas e vão ecoar e vão ser pauta das eleições de 2014. Existe quebra de decoro, a figura da quebra de decoro no regimento da Assembleia? Existe. E um deputado condenado, ele não seria objeto necessariamente de uma análise da comissão de ética? Ele deveria ser-se condenado, né? Quando há o princípio do contraditório e da ampla defesa e da presunção da inocência, que são princípios basilares da Constituição, ele deve deixar que ele se esgote até o último momento para transitou em julgado, ou seja, finalizou todas as possibilidades de recurso, você aí sim você está condenado. Então agora existem duas formas de condenação. Na Câmara Municipal de Cuiabá, nós estamos assistindo aí um pedido de cassação de um vereador que não está condenado. O Ministério Público está se excedendo? Certo? Não, o Ministério Público está no direito dele de pedir, porque entendeu que assim deveria ser feito. E agora os vereadores vão decidir, certo, nessa questão. Agora, nem sempre o Ministério Público está certo. Pode estar, como pode não estar. Então, houve entendimento, eu não conheço os motivos, a não ser aqueles que foram publicados na mídia, mas eu não li o processo à íntegra, mas com certeza, se foi pedido, é porque o Ministério Público tem elementos suficientes para pedir a cassação do hoje vereador, né, ex-presidente João Emanuel. Deputado, o senhor não considera a Assembleia um poder um pouco longe da sociedade, nas reais demandas da população? É um prédio bonito que fica num lugar meio afastado, a gente não vê muita movimentação. Não deveria haver um movimento no sentido contrário, do parlamento se aproximar mais da sociedade, dos segmentos? Ramon, eu acho que o parlamento, os representantes, os deputados estaduais, certo? Eles se aproximam da população. A proximidade, mas eles se aproximam mais na aproximação física, dando atenção às bases e assistendo às bases. Eu acho que a pergunta que você está se referindo é numa proximidade institucional, certo? Então, eu acho que isso aí vai ser um avanço constante, é um processo contínuo de exercício da democracia, que a cada 4 anos, a cada 2 anos, no caso de eleições municipais e eleições nacionais, a população deve estar vigilante e sabendo julgar aqueles parlamentares que representam esse poder legislativo, que eu concordo com você, próximo das bases e próximo dos interesses da população. A partir do momento em que você, como o Enoque me perguntou agora há pouco, condena condena, entre aspas, não sei se o seu também, não foi bem isso que o Onofre me colocou, mas condena um parlamentar que tem vários processos, denunciado em vários processos, que preside a casa, mas esse parlamentar daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, ele volta com 100 mil votos eleitos pelo voto popular, quem tem a razão? Quer dizer, onde fica aí o conceito de democracia e de legitimidade? Então, por isso que eu acho que a gente deve estar trabalhando e a população está participando, porque a população mato-grossense é madura, é participativa, é crítica e politizada, e a cada processo ela vai se manifestar e vai saber depurar e separar o joio do trigo. Deputado, voltando ao papel fiscalizador do parlamento em relação ao executivo, o senhor disse que já recebeu críticas por ter feito críticas, e essas críticas que o senhor recebeu não seriam porque o seu partido PR detém várias secretarias, entre elas secretarias que arrecadam milhões, como a Sinfra e também a autarquia, que é o Detran, que arrecada aí 300 milhões de reais por ano. Quer dizer, o seu partido, para fazer críticas ao governo, não deveria primeiro largar o osso? Não. Peraí, existe aí uma confusão muito grande. Quem ajuda a ganhar, ajuda a governar. Vende como fisiologia, mas não é fisiologia. O que nós vamos fazer? Ganhamos a eleição e deixa para o governador, por exemplo, ser um grande ditador, nomear quem ele quiser e comandar o Estado da maneira dele, a forma dele? Não, nós temos bons quadros. Nós temos um projeto conjunto para Mato Grosso. Nós ajudamos a construir esse projeto, que veio lá de trás com o ex-governador Blairo Maggi. E nós temos quadros de ponta, bons, técnicos, políticos, que têm condição de ajudar a administrar Mato Grosso, a gerir Mato Grosso. Então o governo não é de Sival Barbosa. O governo do estado de Mato Grosso é de um grupo
político que construiu um projeto político há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, em Mato Grosso, e que esse projeto precisa ser dado a sequência nele. Então, o Sival Barbosa hoje é o líder desse processo. Então, o fato, o PR não deve esmola e eterna gratidão ao governador pelo espaço que conquistou. Esse espaço é até pouco pela importância do PR no processo. Esse espaço é conquistado, não é dado nem tomado. E quando eu me referi às críticas que recebo quando me posiciono como independência crítica, eu me referi em relação à licitação da AGER, onde eu me posicionei contra o governo, mostrei por que eu me posicionei contra, mostrei os fatos e eu fui atacado de tudo que é lado e de tudo que é jeito. Parecia aí porque eu estava defendendo interesses privados, porque eu estava contra o governo. Eu estava contra o governo, venderam que eu estava defendendo interesses privados, venderam, então existe um sistema muito simpático ao poder, seja ele municipal, estadual ou federal, muito complacente, eu não digo simpático, muito complacente ao poder, que é difícil você sobreviver nele. É difícil você conseguir navegar nessa onda, a menos que você tenha muita persistência, muita determinação. E, sinceramente, é o que eu estou tentando ter. Agora, o PR está se movimentando publicamente para a oposição. Se a coisa continuar nesse ritmo, muito provavelmente o PR pode somar com o projeto eleitoral do senador Pedro Táxi para o ano que vem e marchar junto com a oposição. Não seria mais coerente, então, o partido, a partir de agora, então, começar a entregar esses cargos? Ramon, primeiro, o PR não decidiu. Nós temos uma candidatura própria, nós temos um projeto de candidatura que é do senador Blairo Maggi, que decidiu, pelo menos por hora, não ser candidato. Autorizamos o ex-prefeito de Água Boa, Maurício Toiá, a construir a sua candidatura nesse projeto. Então, agora, nós estamos desenvolvendo um projeto político. Nós tivemos um acordo político construído em 2010 até 31 de dezembro de 2014. Nós não combinamos com o governador Sival Barbosa de apoiar o candidato dele em 2014. E nem como não combinamos apoiar o candidato dele em 2012, em Cuiabá, e não apoiamos. Construímos o projeto Mauro Mendes para a Prefeitura de Cuiabá e o governador Sival Barbosa construiu o projeto Lúdio Cabral, com o PT. Então isso é natural, isso faz parte do processo democrático. Se tem alguém que deve estar sempre leal e de comum acordo com o PR, é o governo do Estado. Tem que ser recíproco. O PR deve definir quando, decidir quando se apoia, se passa a apoiar o projeto do senador Táxi. Não, nós não estamos preocupados assim, em estabelecer prazo. Nós estamos dando um tempo para o Maurício Toiá, até fevereiro, antes do Carnaval, nós vamos reunir. Aí nessa reunião deveríamos aí avançar um pouco mais em relação aos contatos. Até agora estamos tendo contatos políticos, reuniões políticas com outras candidaturas, inclusive a do senador Pedro Táxi. A candidatura Maggi, ela se define quando? O que é que o PR tanto espera? O que é que o senador Maggi, você que é um íntimo dele, conversa com ele? Olha, será que ele está esperando aquela decisão final do Conselho Superior do Ministério Público, se vai ou não incluí-lo entre os processados do escândalo do maquinário? É isso que faz o senador Maggi vacilar? Enoque, eu até queria ser íntimo do senador Blairo Maggi, mas ele não dá essa condição. Você não conseguiu chegar ao nível do Novak, do Maia? Não consegui, entendeu? Então ele não tem esse perfil. Blairo Maggi tem um estilo muito próprio, é o estilo Blairo Maggi de ser. Entendeu? Você já tem algumas definições desse estilo? O estilo Blairo Maggi de ser. O que caracteriza isso? É muito fechado? É um estilo que administra a ausência. Blairo Maggi é um político que administra a ausência. Quanto mais palpitante, gritante está o processo, mais ausente o Blairo Maggi está dele. E mais lembrado e falado ele é pelo que ele representa para Mato Grosso e para o nosso partido e para a política no nosso estado. Isso então, significaria que ele possa estar blefando ao dizer nesse momento que não é candidato, em hipótese alguma, ao governo do Estado? Eu não digo blefando, mas pode ser uma estratégia. Ele tem uma reunião com a presidente Dilma Rousseff, onde a pauta é ou o governo do Estado ou o ministério. Ou um ministério. Então, existe muita coisa que vai acontecer ainda e que com certeza nós vamos estar acompanhando. O PR está dialogando, está conversando com o Blairo e respeitamos a sua posição, respeitamos ao seu estilo
a sua estratégia, mas também ele precisa compreender que ele é a maior bandeira do nosso Estado, é a maior bandeira do nosso partido e é um sentimento regional, um sentimento estadual, o desejo do seu retorno para o comando do Poder Executivo Estadual mato-grossense. Suponhamos que o Blairo realmente não saia. Qual é a saída do PR? É compor realmente com o Pedro Táxi e abandonar o atual governo? Não, a saída, o PR é a noiva da vez. É um partido que todo mundo quer. Quem não quer o partido que tem o maior líder desse Estado nas suas hostes, que é o senador Blairo Maggi? Quem não quer o partido que tem o maior deputado, o deputado federal mais votado do Estado, que tem o Wellington Fagundes, que tem 7 deputados estaduais, que tem 16 prefeitos, 17 vice-prefeitos, 202 vereadores, o partido com 32 mil filiados no Estado, o maior número de filiados no Estado é do PR, suplantando o PT, PMDB e PSDB, que são partidos tradicionais. Quem que não quer o PR? O PR é a bola da vez, é a noiva da vez e todos querem o PR. Então, o PR está aí, flerta aqui, flerta com uma, flerta com outra, estamos preparando o programa de governo, não rejeitamos nenhuma candidatura, não fechamos porta para ninguém. O senhor participou das discussões com o Julier? Porque o Participei. deputado Mauro Sábio parece que Participei. aparece sempre como o cabo eleitoral mais entusiasmado do juiz federal. Participei. O senhor Participei, achou estivemos interessante? reunidos Acho que é uma algumas candidatura vezes. ainda posta na mesa? Eu acho que nós não podemos execrar o Julier. Entendeu? O Julier tem uma vida que honra, que orgulha a magistratura federal. Mato Grosso deve muito a Julier, como a Pedro Táxi também, mas deve muito a Julier. A quebra de um ciclo de domínio vamos colocar assim, do domínio dos fora da lei no nosso Estado, que representou, do crime organizado, que representou aquela era Arcanjo. E nós devemos muito a Julier, além dessas ações, tantas outras que o Julier, como juiz federal, preparado, isento, imparcial, era Arcanjo que se confundia um pouco com a era do PSDB. Extremamente polido, entendeu? Então, e extremamente honesto, um homem de berço, certo? Então, que sempre teve uma vida sem máculas. Ocorreu agora esse episódio, ele vai ter aí o direito de defesa. Com relação à pretensão política, temos que dar mais tempo ao tempo, porque também não adianta tapar o sol com a peneira, que as coisas não são assim, que está tudo certo, que vai superar, não. Tem que dar satisfação. Você acha que ainda é viável, tem que dar satisfação à sociedade e vamos dar tempo ao tempo. Enquanto isso, o PR tem o seu projeto, até porque o Julier não tinha, a pretensão dele não era o PR. A filiação dele natural seria o PT ou o PMDB. Eu acho que seria o PT, porque ele já veio de lá. Mas ele vinha conversando com o PR. Ele vinha conversando conosco. Investigações da Polícia Federal na Operação Ararate, a candidatura do Julier, a possível candidatura do Julier, ainda seria viável? Ela entrou, se fizermos um paralelo com a navegação aérea, ela entrou numa nuvem turbulenta, entrou numa nuvem pesada. Então, temos que dar um tempo aí para ver se consegue sair dessa nuvem, deve satisfações à sociedade. Então, isso aí é o tempo que vai dizer. Afetou. Hoje é uma candidatura que entrou num eixo, numa zona de turbulência e que vai precisar explicar, dar satisfações à sociedade para saber como vai ficar. Mas eu queria fazer aqui esse reparo à trajetória do magistrado Julier Sebastião. Deputado, o senhor não respondeu a pergunta do Enoque. Qual foi? Que Desculpa. Foi